Se ele pudesse dar-lhe um cartão presente, e 50.001 seria bom naquele momento. Como ele, uma mensagem foi recebida por e-mail. Uma mensagem de e-mail do TLS 123. Aberto na tela do smartphone. Dizendo que a monetização começaria às 7 da noite. E isso ajudaria Doc. Olhando para tudo isso, pensei que o presente finalmente havia chegado a ele. E hoje às 7 da noite aconteceria. E já eram 6:55 e ele ainda tinha 5 minutos. Depois do qual, com um rosto pensativo e segurando um smartphone na mão e o outro encostado em seu queixo, ele olhou diretamente para a tela e pensei que ele deveria olhar em seus favoritos. Na tela de seu smartphone, ele viu uma notificação que a novela que ele procurava não foi encontrada. E então ele pensou que era estranho. E isso nunca tinha acontecido. Que eles removeram romances para monetização, sem notificar os leitores. Doc, que estava sentado ao lado de Sam, continuou a olhar para o telefone dele e ela mesma, quando no mesmo momento, as luzes em todo o trem elétrico de repente desligou e um som estranho foi ouvido. Sam levantou a cabeça olhando para cima do telefone e com confusão em seus olhos. Não entendi o que estava acontecendo. E Doc seguiu seu exemplo. No mesmo momento o trem descarrilou. E tudo ao redor foi iluminado por um grande número de faíscas, emanando dos trilhos da ferrovia, até Sam cobrindo o rosto, com as mãos abaixando a cabeça. Gritou de medo e não entendeu o que estava acontecendo. O trem estava dando uma volta, continuando a descarrilar. E tudo ao redor estava cheio de faíscas brilhantes. Quando alguém gritou que eram terroristas. Dentro do trem, vários passageiros estavam muito assustados com o que estava acontecendo e com a boca bem aberta. Gritou alto, tentando agarrar algo para não cair. Neste momento, o estranho monstro sorriu, expondo suas presas brancas, e suspirou pesadamente. Naquele momento, o trem parou no lugar. E uma enorme quantidade de faíscas e fumaça emanou dele, em diferentes direções. Todos os passageiros do trem estavam muito assustados e espalhados em suas opiniões, não entendendo o que tinha acabado de acontecer. E Doc, que estava sentado em seu assento, fixou o olhar no telefone e perguntou: "Se você cantou, estava bem?" Ela disse sim, e não entendeu o que aconteceu. E ele continuou dizendo que ela não deveria se preocupar e provavelmente não era nada sério. Naquele momento, na tela de seu smartphone, o tempo de repente mudou de 6:59 para 7. E ele olhou para a frente com um olhar surpreso, pensando em 7 policial militar e monetização. Raciocinando que, por sorte, ele pegou o momento em que o tempo mudou. No entanto, este momento existia. Todos no trem de repente levantaram a cabeça quando eles disseram em voz alta no microfone que um anúncio foi feito a todos os passageiros e todos deveriam correr de domingo a sábado. Em seu lugar, sua boca bem aberta de surpresa e medo. E virou-se para Doc e ele, continuando a sentar no mesmo lugar, virou a cabeça para o lado, com uma expressão cheia de medo e mal-entendidos.
Ele ficou muito surpreso. Ele continuou a olhar para o lado. De repente, percebendo algo, como seu rosto foi iluminado por uma luz brilhante. Como se do nada um brilhante luz vermelha apareceu no meio da carruagem, emitindo energia como um raio. E todos cobriram seus rostos. A luz vermelha continuou a brilhar à frente. E Doc levantou um pouco a cabeça, cobrindo com a mão com um olhar surpreso, completando a compreensão, e olhou para a frente. Todos os passageiros do trem ficaram muito surpresos e assustados como estavam Doc e filho, que ficou no meio do carro, com incompreensão em seus rostos, enquanto uma voz anunciava que o serviço gratuito do Sistema Planetário 86 12 foram encerrados e o cenário principal agora começaria. Doc, imediatamente depois de toda a loucura que aconteceu com ele, pensei que naquele momento sua vida mudou seu gênero. Depois do qual o Doc pensou que, no momento de sua aparição, alguém exclamou que era Takami. Doc e sua namorada estavam no meio do trem e olhou para cima junto com o resto dos passageiros e não entendeu o que estava acontecendo. Doc olhou para cima com um olhar vazio e um pouco assustado. Raciocínio de que ele não entendia por que esta frase em particular veio à sua mente. O trem ficou em seu lugar, no meio do túnel do metrô, enquanto pequenas faíscas e uma enorme quantidade de fumaça continuou a emanar dele, e o Doc continuou a raciocinar que o trem do metrô parou de repente. O carro estava na escuridão total. Os passageiros do trem estavam muito assustados e surpresos com o que estava acontecendo. E Doc e Sam ficaram no meio do carro e também estavam com muito medo, olhando para cima, enquanto Doc pensava que isso não poderia estar acontecendo e o metrô muitas vezes fica mais lento nos trilhos. Isso não é surpreendente. Raciocínio contínuo. Que cenas familiares dos primeiros capítulos do romance continua aparecendo em sua cabeça, após o qual ele raciocinou que isso é impossível. Isso simplesmente não pode acontecer. E Sam, com a boca ligeiramente aberta, enquanto o suor flui por sua bochecha, falou sobre Takabai. Todos no trem estavam muito assustados. E Doc virou-se em sua direção e perguntou-lhe novamente, com um olhar surpreso, enquanto ela estava segurando sua mão com as duas mãos, e não entendeu o que estava acontecendo. No mesmo momento, Doc virou-se bruscamente, e seus olhos pareciam se abrir ainda mais. E ele lembrou que isso absolutamente não poderia acontecer, era impossível. Uma imagem de um telefone com texto de um romance apareceu em sua cabeça, que falava sobre uma criatura peluda, com dois pequenos chifres que eram chamados assim. E ele disse isso em voz alta novamente. De repente, perto da porta entre os carros, um brilho oval vermelho brilhante apareceu de cima. E todos no carro olharam lá surpresos. E Doc continuou a se lembrar de linhas de seu romance favorito, sobre um monstro estranho e peludo galvanizado. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, olhando para frente com um olhar surpreso, ao lado de seu companheiro, e ficou muito surpreso com o que estava acontecendo, e disse que isso era algo estranho. E pensou na impossibilidade do que estava acontecendo, continuando a lembrar as palavras de seu favorito.
Romance do capítulo 1. No lugar de onde veio o brilho vermelho brilhante, um pequeno monstro com pelo branco apareceu, sorrindo amplamente, pernas abertas para os lados com pequenos chifres amarelos. E o enredo diz que é por isso que foi chamado de Takobi. Abaixo ele fixou seu olhar surpreso com os olhos bem abertos, em frente sem entender a situação atual. Ele é a namorada dele, e todos os outros passageiros na carruagem ficaram em seus assentos com um olhar surpreso, enquanto um pequeno monstro peludo com chifres levitados de cima. Depois de tudo que aconteceu, Doc continuou a pensar que o momento em que fantasia e realidade se fundiram. Falar sobre continuar a estar no ar em cima dos outros e colocando a pata na boca tossiu. Após o qual, abrindo bem a boca, ele começou a falar em uma língua incompreensível para todos. Todos os passageiros do trem não entenderam o que ele estava dizendo. Alguns disseram que isso era realidade aumentada, e outros disseram que ele era muito vil. E Doc naquele momento continuou a argumentar que ninguém, exceto ele, entende a importância e a gravidade da situação. Doc continuou a ficar em seu lugar, olhando fixamente para a frente. Seu suor rolou por sua bochecha. E pensei que este era definitivamente um Takumi. E então raciocinar que, no mundo das técnicas de sobrevivência, foi o Takobi que começou a aparição incessante. No mesmo momento, com uma mão trêmula, ele apertou o telefone com grande força com os dedos. E pensei que isso era impossível. E isso não poderia acontecer. Continuando a raciocinar que houve problemas e desastres. No mesmo momento, Doc estava distraído, desviando o olhar para o filho parado ao lado dele, que com um olhar incompreensível e assustado, disse que era um pouco como o espanhol, e ela poderia tentar falar com ele. Havia muitos outros passageiros no trem, bem na frente dele, e Doc olhou em sua direção, com insatisfação óbvia, sua boca bem aberta, e disse que nem sabia o que era, e não podia pedir a ele para emprestar algum dinheiro, como ela havia ensinado recentemente. Ela disse que não era minha intenção. Neste momento, a conversa foi interrompida pelas palavras de conversa. Aben, que gritou e disse que eles deveriam ouvi-lo. Em lidar com isso foi um incômodo. E o pate coreano não funcionou corretamente. Após o qual ele levantou as patas até a boca e, abrindo bem, gritou que as pessoas deveriam ouvi-lo claramente. De repente, alguém interrompeu sua voz perguntando o que ele estava fazendo. Agora Shikobi ficou muito surpreso com o que aconteceu. An olhou para baixo, onde um jovem estava com uma cara descontente. Cruzou os braços sobre o peito e disse que provavelmente estava fazendo um filme. Mas ele teve que vir para uma entrevista. Então ele deve deixá-lo ir rapidamente. O cara continuou a ficar em seu lugar, com um olhar insatisfeito, e falar sobre bater palmas. Sorriu um pouco e disse que entendeu sobre a entrevista. E ele não sabia que eles estavam tomando lugar em tal momento, após o qual, rindo um pouco, ele continuou a dizer que parece que eles não fizeram pesquisa suficiente sobre isso.
Foi-lhe dito que a maioria das pessoas concordaria se eles começaram a monetizar às 7 da noite, e ele não sabia do que estava falando. Depois do qual Takubai, que continuaram a levitar no ar acima dos outros, disse que todos deveriam se acalmar. Sente-se e ouça. Ele tem informações muito importantes que ele agora deve compartilhar com eles. Um homem parado abaixo com um rosto de galho insatisfeito disse que não há diferença e eles devem começar o trem. Depois do qual o resto das pessoas também começou para dizer que eles não concordaram em trabalhar com ele e ele deveria parar. E ele teria que compensá-los por isso. Enquanto a garotinha, apontando para cima com o dedo com um rosto surpreso, disse à sua mãe que este é um desenho animado e Doc está em. Neste ponto, ele raciocinou que não havia dúvida. A maioria dos passageiros na carruagem estavam muito indignados e com a boca aberta. Gritou seu descontentamento, enquanto Doc continuou a discutir o desenvolvimento de eventos, que ele soube imediatamente depois disso. Ele percebeu que tinha que pará-los. Doc pegou seu companheiro pelo ombro. E ela ficou muito surpresa com isso. Enquanto ele pensava seriamente em como ele poderia fazer isso, e virou-se para Sam dizendo a ela para não se mover. Naquele momento Takabi, quem estava no ar, acima de todos os passageiros na carruagem, riu e disse que eram todos muito barulhentos. E ele disse a eles depois do qual ele parecia se transformar em um monstro maligno com olhos vermelhos, exigindo sangue e tensionou todo o seu corpo, dizendo-lhes para calar a boca e imediatamente após isso, ele instantaneamente arrancou a cabeça do cara descontente, em pé abaixo. E ele nem teve tempo de entender o que aconteceu. As pernas dos outros passageiros em pé ao lado dele. E o chão da carruagem estava coberto de sangue. E todo mundo estava gritando de medo. A garota junto com o homem parado ao lado desse cara estavam muito assustados e surpresos com o que estava acontecendo. Olhando para a frente onde em vez do corpo do cara, apenas uma enorme poça de sangue apareceu. Todos os passageiros na carruagem estavam em seus lugares no momento. Quando tudo na área estava sob a influência do monstro. Paracombei sorriu amplamente mostrando seus dentes brancos. E disse com raiva óbvia em sua voz que esta não foi uma filmagem. Imediatamente após isso, ele arrancou a cabeça de outro dos passageiros, enquanto os outros gritavam de horror, e disse que isso não era um sonho. Paracabe rasgou, abriu a cabeça de vários outros passageiros, na carruagem espalhando sangue por todo lugar, enquanto os outros gritavam de horror, e tentou fugir dele. Ele olhou para a frente com seu enorme olho vermelho, com pupilas brancas, um olhar cheio de raiva e insatisfação, dizendo que isso não é um livro. Doc e Sam estavam em seus lugares, com muito medo do que estava acontecendo, e assisti, enquanto ele continuou a dizer que isso não era. E eles tiveram que entender. Naquele momento Doc consertou sua ameaça. Olhar descontente para a frente, rangendo os dentes, enquanto o suor escorria por sua bochecha, e razão pela qual ele estava certo, e isso era tudo real. A parte dele que não acreditava nessa situação. O chão do carro estava coberto por uma grande quantidade de sangue,
que se espalhou como uma poça e espirrou para os lados. Enquanto Doc continuou a raciocinar que ele ficou em silêncio quando este carro se tornou um banho de sangue. Vários passageiros estavam em seus assentos, parecendo assustado e incapaz de se mover, enquanto Takabe continuou a dizer que sua vida tinha sido agradável e calma, até aquele momento em que ele levantou as patas, abrindo bem a boca, iluminou tudo ao redor com um brilho branco e disse em voz alta que eles nasceram. Respirou 8, cagou. E multiplicavam quando queriam sem pagar contas. E eles realmente viviam no mundo da beleza. No mesmo momento ele levantou a cabeça, sorriu amplamente mostrando os dentes. Olhou para a frente com olhos negros, com pupilas brancas cintilantes, e disse que esses bons dias estão no passado. Porque nada é de graça neste mundo. Os passageiros sobreviventes da carruagem estavam muito assustados com o que tinha acontecido, e continuou a ouvir cuidadosamente para as palavras deste monstro, permanecendo em seus assentos, após o que um dos passageiros veio direto até ele e disse que aparentemente ele estava pedindo dinheiro. Um homem em um terno listrado ficou bem na frente de Tóquio, com uma cara séria, mas claramente continuou a ter medo. Rangendo os dentes, Doc virou seu olhar sério para a frente, cheio de insatisfação, segurando a mão na testa, e disse que este era o manager hand do departamento financeiro, que foi promovido por meio de conexões pessoais e filho. Parado ao lado dele, com um rosto cheio de incompreensão, olhando para a frente com um olhar assustado. Ela disse que ele estava certo após o que este mesmo homem, parado bem na frente do monstro peludo, puxou um pequeno pedaço de papel na frente dele e disse que se ele pedisse dinheiro, ele poderia dar a ele o quanto ele quisesse, e pediu para olhar seu cartão de visita, mostrando quem ele estava atrás, que perguntou o quanto ele queria. Conbei olhando para a frente com uma cara de surpresa. Disse que ele estava dizendo que lhe daria dinheiro humano. E ele, com um sorriso malicioso no rosto, olhou para a frente com um olhar presunçoso, dizendo que se ele o deixasse sair daqui, ele daria a ele tanto quanto ele requer. Ele pegou o dinheiro e colocou bem na frente dele, continuando a olhar para a frente com um sorriso presunçoso. E pensei que funcionava, e não havia nada que o dinheiro pudesse comprar. E o monstro ao mesmo tempo disse que o dinheiro é bom. Fibras vegetais que as pessoas concordaram mutuamente em usar. Imediatamente após isso, Paracobi estalou os dedos em seu banco. E no mesmo momento, o dinheiro que este homem tirou acendeu e queimou. Enquanto ele olhava para ele com medo no rosto, e não entendeu o que estava acontecendo. E o monstro acrescentou que isso só funciona em seu contínuo espaço-tempo. O homem se ajoelhou e colocou as mãos na frente dele, com um olhar patético olhando para o dinheiro desaparecendo. No fogo restante, Walter Cobb, apontando a pata para a frente, disse que esses pedaços de papel patéticos não têm valor no mundo macroscópico. E avisou que se eles fizerem, faça de novo, e seus cérebros voarão em direções diferentes. Imediatamente após isso, ele levantou a pata até a testa,
Sacudiu a outra mão com óbvio descontentamento e disse que suas mortes aumentariam. E se eles continuassem a falar assim, seria mais rápido fazê-los ganhar dinheiro e ver tudo com os próprios olhos. Então explique a eles pessoas estúpidas 100 vezes. De repente, os chifres em sua cabeça ficaram várias vezes maiores. E ele correu ao longo da carruagem em grande velocidade. Enquanto os outros olhavam para ele com um olhar assustado, levantou a cabeça e ele continuou a dizer que o canal B1-76 23 foi aberto e a constelação se juntou. Pessoas ficaram em seus lugares, com grande surpresa em seus rostos, cheio de medo, e não entendeu o que estava acontecendo. Até que toda a cor azulada, janelas do sistema apareceram bem na frente deles. Enquanto alguns ficaram muito surpresos com a informação, eles viram no sistema Windows. Outros sorriram amplamente, regozijando-se com os dados que receberam. Doc continuou a ficar em seu lugar, com uma cara de surpresa quando um pequeno janela de notificação do sistema azul começou a aparecer bem na frente dele, como se do nada. No mesmo momento, ele estreitou os olhos de surpresa ou mal-entendido da situação que ocorreu. Enquanto uma janela de notificação do sistema apareceu bem na frente dele, com uma inscrição sobre como receber o script principal. A janela de notificação do sistema estava alertando para o cenário principal 1. Prova de significado, onde uma ou mais formas de vida precisavam ser mortas. Para Cabi, permaneceu no ar, acima de todos os passageiros na carruagem, e juntando as mãos, disse que desejava boa sorte a todos, após o qual ele sorriu amplamente, iluminando tudo ao redor com seu brilho brilhante. Olho vermelho, disse que eles deveriam entretê-los com um emocionante mostrar imediatamente depois disso. Ele evaporou no ar, deixando para trás apenas um pequeno brilho, e todos os passageiros na carruagem estavam muito surpresos com o que aconteceu, e olhou para cima com medo em seus rostos. Enquanto as janelas de notificação do sistema estavam bem na frente deles, Doc e filho ficaram no meio da carruagem, segurando seus telefones, enquanto pequenas partículas azuis pairavam ao redor. E os outros passageiros do trem estavam muito assustados. Sun roeu a unha com uma mão trêmula e segurando o telefone diretamente no ouvido. Chamou a polícia. Ela ficou bem na frente de Dawkins. Com um olhar assustado, segurou seu telefone em uma mão e encostou o outro no peito, dizendo que eles não estavam respondendo e não entendia o que fazer. E Doc, parado bem na frente dela, estendeu os braços para a frente e disse a ela que ela deveria se acalmar. Doc ficou bem na frente dela, com o rosto cheio de confiança e com a boca ligeiramente aberta. Olhou para ela dizendo que se lembra do jogo que sua equipe de desenvolvimento criou. Um jogo onde o mundo foi destruído e apenas algumas pessoas sobreviveram. E ela não entendeu do que ele estava falando. Olhando para ele com medo no rosto, sua boca ligeiramente aberta, e ele acrescentou que ela deveria pensar assim. Ele colocou as mãos nos ombros dela e ficou com um olhar sério, sua boca ligeiramente aberta, dizendo que eles estavam dentro dela, e ela ficou em seu lugar, segurando as mãos no peito com medo no rosto.
Enquanto todos ao redor estavam em turbulência, Sans ficou em seu lugar olhando para a frente, com um rosto surpreso cheio de medo, e disse que o jogo e as regras. Enquanto o sistema azul, janela de notificação apareceu bem na frente dela. E Doc disse que tudo é simples. E todo mundo tem regras, e ela precisa segui-las. Doc estava bem na frente dela, e com um rosto cheio de confiança e concentração, olhando para a frente, boca ligeiramente aberta, dizendo que agora eles deveriam entendê-los. Doc virou um pouco para o lado e olhou para a frente com um olhar confiante, tentando entender a situação atual. Enquanto partículas azuladas voavam e um brilho vermelho vinha da frente, enquanto Sam ficou atrás dele com medo no rosto, cruzando os braços sobre o peito, de sua própria impotência. Paracabe continuou a flutuar no ar com seus chifres amarelos, que de repente cresceu e sorriu amplamente, enquanto abaixo havia muitos cadáveres de pessoas que estavam sangrando. E o enredo diz que Paracabe estendeu sua antena, e cadáveres estavam espalhados como lixo. Alguns passageiros na carruagem estavam tremendo de horror à margem, e não entendeu o que estava acontecendo, enquanto outros simplesmente oravam com as palmas das mãos juntas e implorou por misericórdia. E o enredo diz que um sangue encharcado, tremendo trabalhador de escritório, uma velha reza sem se mover de seu assento. Doc e seus companheiros ficaram parados olhando para a frente, assistindo tudo o que estava acontecendo, enquanto ele continuou a raciocinar que ele ainda não conseguia acreditar, mas ele não podia mais duvidar que várias pessoas já estavam perto da porta. Enquanto um deles, com raiva e medo no rosto, estava batendo com os punhos e gritando para alguém abri-lo. E o outro estava dizendo que ele precisava nocauteá-lo com um martelo, enquanto Doc raciocinou que ele deveria apenas aceitá-lo. Não sabe por quê, mas que ele pode dizer com certeza. No mesmo momento, uma imagem apareceu em sua cabeça de seu telefone, com um romance, cerca de 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. E ele continuou a raciocinar que o romance, formas de sobrevivência que ele vinha lendo há 10 anos, tornou-se uma realidade e se desdobrou diante de seus olhos. Doc estava no mesmo lugar, inclinando a mão com o telefone no peito e com os olhos fechados, com uma expressão séria no rosto. Ele estava pensando o que ele deveria inventar, depois do qual ele de repente abriu os olhos e olhou para a frente, com um olhar sério, pensando que ele deveria fazer algo, tudo para sobreviver neste novo mundo. Neste ponto, o sistema notificação estava alertando sobre o cenário principal. Uma prova de significado e a necessidade de matar uma ou mais formas de vida. No meio do vagão, pequenas partículas azuis e um pouco de fumaça continuaram a flutuar, até que uma voz interrompeu abruptamente todos e disse que era mais fácil para todos manterem a calma. Doc e Sam, bem como vários outros passageiros na carruagem, virou-se para o lado da voz, que continuou a dizer que eles precisavam tomar um profundo respire e pare de fazer barulho. Um jovem com um olhar bastante confiante, colocando uma mão para a frente e segurando uma carteira no outro, com a boca ligeiramente aberta, disse que eles deveriam se acalmar e ouvi-lo.
Como eles sabem no caso de um desastre nacional. Pequenos motins podem levar a grandes baixas. Ou seja, portanto, ele vai assumir o controle da situação. As pessoas que estavam na mesma carruagem ficaram muito insatisfeitos com o que ouviram e disse que não estava claro quem ele era e que um desastre nacional era algum tipo de bobagem. Mas com um movimento hábil de sua mão, ele abriu a carteira e mostrou sua identidade militar no ministério, com o nome Lee Hyun-sol, após o qual Yen está em seu lugar. Estendeu a mão para frente com sua identidade. Olhou para frente com um olhar confiante e abrindo levemente a boca. Disse que no momento, ele era um tenente do exército servindo na unidade 65-2. Doc ficou em seu lugar com grande surpresa, olhando para frente, e não entendeu a situação atual. Enquanto as pessoas ao seu redor diziam que ele era um soldado, e era um tenente imediatamente após isso. Hyun com um olhar confiante para os outros passageiros. No trem estendeu a mão com o telefone e mostrou a todos, dizendo que havia recebido uma mensagem da unidade. Mais cedo, uma mensagem foi escrita na tela de seu smartphone que um desastre nacional de nível 1 foi declarado e uma reunião urgente de todas as tropas foi anunciada. E as pessoas que viram isso disse que um desastre nacional realmente começou. Um dos passageiros, em uma camisa branca, ficou muito indignado e com os braços estendidos, sua boca bem aberta em sua raiva, disse que o soldado deveria dizer a ele o que exatamente estava acontecendo, e a Casa Azul e o que eles estavam fazendo. E ele deve entrar em contato imediatamente com o presidente Hyun. Bem na frente dele, escondeu uma mão atrás das costas e com um olhar confiante e pé no mesmo lugar. Disse que tentou entrar em contato com a unidade, mas depois disso ele acrescentou que pede perdão, porque ele é um soldado comum. Ele não tem uma linha direta com a Casa Azul. Enquanto Doc estava em seu lugar, com uma cara de completa incompreensão e um grande número de partículas azuis estavam pairando ao redor, e raciocinar que um desastre nacional não foi surpreendente, dado o estado atual das coisas. E outro passageiro na carruagem gritou que então quem era ele para controlar esta situação? O Carvalho olhou para frente com um olhar sério e um olhar intrigado, raciocinando que ele foi surpreendido por outro motivo. E pensei que era o tenente Winhai e cantou. Como ele continuou a dizer que, para a segurança de todos os cidadãos, Hyun ficou em seu lugar com um olhar confuso, com as mãos bem na frente dele, enquanto vários passageiros na carruagem estavam na frente dele e Doc continuou a raciocinar que ele sabia sobre ele. Esta foi a primeira vez que o viram. Mas esse nome estava profundamente impresso em sua mente. Depois do qual, uma imagem da espada de aço de Winhai e filho, um tenente do exército coreano, ficou em sua cabeça com um rosto sem emoção. E Doc continuou a raciocinar que ele era um dos significativos personagens coadjuvantes em Os Meios de Sobrevivência. Após o qual Doc, com um rosto claramente insatisfeito e incompreensível, fechou os olhos e cerrou os dentes, coçando a nuca com o telefone, pensando que um personagem do romance tinha aparecido.
e seu discurso e comportamento foram completamente consistentes com o que foi escrito no romance. No mesmo momento, ele disse. Continuou a coçar a nuca. Com seu telefone, de repente parou de pensar.